Innsmouth, no estado de Massachusetts, Estados Unidos. Uma pequena cidade costeira daquelas onde nada acontece, onde as pessoas iam para constituir família, livres do caos e barulho dos grandes centros urbanos, e quem sabe algum dia desfrutar de uma aposentadoria pacífica. Fundada em 1643, Innsmouth era notável por sua indústria de construção naval antes da Revolução Americana e alcançou seu auge econômico durante a Guerra de Independência em 1812. A guerra para se libertar da coroa britânica custou caro para Innsmouth. Com a maioria de seus marinheiros mortos em ação, os navios não passavam de um amontoado ocioso de metal e madeira. A recessão econômica foi impiedosa. A população, que dependia majoritariamente do comércio marítimo, viu seu sustento se esvaindo lentamente conforme os anos se passaram. Cada vez mais jovens iam embora de Innsmouth buscando carreiras em lugares mais prósperos, e negócios fechavam as portas e as casas eram abandonadas. Mas um homem, vindo de uma das famílias mais respeitadas desde a fundação da cidade, se recusou a desistir de sua terra, um dos poucos capitães ativos na época. Seu nome era Obed Marsh, que no auge de sua carreira comandou 3 navios, o Columbia, o Hatch e o Sumatra Queen. Obed ousou se aventurar pelo sul do Pacífico e pelas águas do Oriente, determinado a trazer alguma solução para livrar a cidade que tanto amava do destino cruel de virar uma cidade fantasma. As águas terminaram por levá-lo para as ilhas dos mares do sul. Obed descobriu uma tribo isolada, cujo território era nada menos do que abençoado, com todos os peixes que podiam pescar e com uma quantidade privilegiada de ouro. Cocares religiosos, anéis, colares, estatuetas cerimoniais de criaturas estranhas. Ouro parecia ser tão abundante quanto pedras naquela misteriosa ilha. Obed conseguiu fazer contato com essa tribo e passou a fazer comércio regular com eles, trazendo peixe e riquezas para Innsmouth, o que ajudou a economia quase colapsada da cidade. Em sua relação com a tribo, ele conheceu o chefe Wallachia e aprendeu qual era a fonte secreta de toda aquela riqueza e fartura. O segredo da tribo era um pacto antigo e profano que eles firmaram com criaturas advindas dos tempos mais antigos, antes da humanidade sequer sonhar em existir. Seres dotados de grande poder e intelecto que habitam as regiões mais sombrias e inexploradas dos oceanos. Eles os chamavam de os Abissais. De tempos em tempos, Wallachia peregrinava para um local designado e entoava cânticos antigos falados em um idioma tão antigo e tão poderoso que é impossível conhecê-lo em sua totalidade sem que a mente do estudante seja dizimada, pois as palavras não eram apenas vibrações sonoras no ar, mas sim um esforço mental que transcende a capacidade da limitada e delicada mente humana. Wallachia ensinou a Obed os cânticos e rituais para entrar em comunhão com os abissais, e depois disso dizem que Obed mudou e passou a retornar para a ilha com cada vez mais frequência, contrariando os protestos de sua tripulação naturalmente inquieta pelo ar não natural daquele lugar tocado por horrores indizíveis. A história que o capitão contava para o povo de Innsmouth era que encontrou um tesouro pirata escondido e estava aos poucos levando-o para Innsmouth. Em 839, Obed voltou para a ilha apenas para encontrar uma aldeia fantasma. Era como se a tribo tivesse sido evaporada da face da terra. Obed se viu diante de um dilema. Sem a fonte praticamente infinita de peixe, Innsmouth com certeza ruiria. Em Innsmouth, as pessoas em situação de miséria se voltavam para a fé em busca de conforto. A comunidade tipicamente cristã lotava a igreja local, suplicando a Deus por salvação. Ao voltar para Innsmouth de mãos vazias, Obed, frustrado e furioso, invadiu os cultos e repreendeu as pessoas por rezar para um Deus que não respondia. Ele disse que eles perdiam tempo, que rezavam para um Deus negligente e falso, e seus gritos de socorro recaíam em ouvidos surdos. Ele disse que poderia dar para Innsmouth um novo Deus, um Deus melhor, um que responderia suas preces. As pessoas naturalmente o expulsaram da igreja, chamaram-no de louco, de blasfemador, de diabólico. Mas alguns estavam tão desesperados que nem mesmo a fé conseguia lhes dar alento. Estas pessoas buscaram Obed e foram convencidos de que apenas os deuses do abismo poderiam salvar Innsmouth. Com o tempo, Obed começou a converter seguidores até formar um pequeno culto na cidade, e assim nasceu a Ordem Esotérica de Dagon. O primeiro imediato de Obed, Matt Elliott, sabia sobre os abissais e do preço que a tribo de Wallachia pagava pela bênção do mar, e com isso ele tentou alertar a todos sobre as forças
setas sinistras que Obed ameaçava trazer para Innsmouth. Elliot conseguiu a ajuda da igreja cristã em sua luta, mas o tempo estava contra ele, pois desaparecimentos inexplicáveis e sinistros assombravam a cidade, e ele sabia que Obed e seus seguidores eram a causa. Ele descobriu que Obed e seu culto iam regularmente para o lugar conhecido como o Recife do Diabo. E lá ele repetia os cânticos antigos e os sacrifícios de sangue que Wallachia fazia para conseguir a atenção dos abissais. As evidências que Matt coletou foram suficientes para que as autoridades locais prendessem Obed e seu culto. E por algumas semanas, a cidade respirou aliviada, pois o Capitão Louco e seu culto diabólico estavam finalmente enfrentando a justiça. Mas a vontade do mar não seria negada pela lei dos homens. Naquela fatídica noite, as ondas trepidavam, um ar sinistro e sombrio pairava sobre Innsmouth, e da escuridão das profundezas eles vieram. E assim as vis feras emergiram, deixando em seu encalço nada além de sangue e cinzas. Em meio ao caos e destruição, o Capitão Louco, liberto pelos deuses do mar, deu seu ultimato. Innsmouth se curvaria à vontade dos abissais, ou seria esmagada pela fúria do mar, mas ninguém ficaria em seu caminho. E a partir daquele dia, o pacto foi concluído. Deus não tinha mais lugar lá. Agora Innsmouth estava sob o absoluto controle da Ordem Esotérica de Dagon. Nas gerações seguintes, a Ordem de Dagon passou a ter controle sobre cada aspecto de Innsmouth. Nenhum negócio abria sem sua bênção. As igrejas cristãs foram destruídas e profanadas. A imprensa local foi fechada para que a Ordem tivesse controle do que as pessoas tinham o direito de saber e, acima de tudo, todas as vozes dissidentes foram rapidamente silenciadas. Matt Elliot foi uma punição exemplar para mandar a mensagem de que nada nem ninguém desafia a Ordem. Elliot encontrou seu fim no altar localizado no Recife do Diabo, onde foi sacrificado para os abissais, se tornando nada além de mais uma mancha de sangue dentre muitas no altar. Aqueles que não se converteram imediatamente ao credo da Ordem de Dagon foram ou sacrificados ou coagidos ao silêncio. Durante suas viagens antes disso tudo acontecer, Obed teve uma esposa que permanecia escondida do público em virtude de algum tipo de doença de pele degenerativa. Foi só depois que a Ordem tomou controle de Innsmouth que a verdade veio à tona. Obed tomou uma abissal como esposa e seus descendentes a partir de então partilhariam de seu sangue, ou como eles próprios escolheram dizer, seriam abençoados pelo mar. Conforme o tempo passava, mesmo após a morte de Obed, seu legado profano foi levado adiante por seus descendentes, e pelas famílias abastadas que aderiram à Ordem de Dagon e aos 3 juramentos que os tornavam irrevogavelmente presos aos abissais. Aqueles que juravam fidelidade e serviam bem aos deuses do mar eram fartamente recompensados. E conforme conquistavam prestígio e confiança no ciclo interno da organização, eram apresentados com a possibilidade de adotarem os juramentos de Dagon, que vão do 1º ao 3º, conforme o suplicante cumpria suas ordens e agradava o alto clero. Curiosamente, tais juramentos nunca eram forçados sobre o aspirante, eles precisariam jurá-los de livre vontade. Apesar de não obrigatório, recusar o juramento resulta em ostracismo pelos novos governantes da cidade, e, consequentemente, qualquer um que valorizasse seu bem-estar evitaria a pessoa. Um desses casos foi o do velho Zadok Kellen, que foi reduzido à miséria absoluta por recusar o 3º juramento. Quando alguém se provava digno, ela seria levada à presença dos sacerdotes para adotar formalmente o juramento. Segundo os registros secretos da Ordem, os juramentos são Ia Dagon. Eu me submeto à autoridade da Ordem Esotérica de Dagon. Se eu vir a trair estes juramentos sagrados, serei deles para julgar e punir de acordo com as leis antigas e com a gravidade da minha transgressão. Ia Dagon. Eu juro manter a fé dos abissais acima de todas as coisas, a nunca desafiar suas vontades nem trair seus segredos. Ia Dagon. Eu juro servir aos abissais acima de todas as coisas, com o melhor da minha capacidade, pois eles me comandam. Ia Dagon, Ia Hydra. Eu tomo esta criança de Dagon e Hydra como meu cônjuge para ter em minha casa e produzir e criar minhas crianças, para que a raça e a fé continuem a prosperar. O 3º juramento era o que selaria não só o controle dos abissais sobre o suplicante, mas sobre toda a sua família pelas próximas gerações. Era o comprometimento e a submissão absoluta, pois não só a pessoa estava para sempre conectada aos abissais, mas todas as gerações seguintes de sua linhagem, e com isso os abissais controlavam tudo na cidade. Os altos sacerdotes da Ordem de Dagon tinham sangue e potencial arcano deles. A economia, a informação, cultura, religião e até mesmo a genética das pessoas estavam sob o controle dos abissais. Este era o preço a se pagar pela bênção de ouro e peixe do mar.
Segundo os registros sagrados guardados às 7 chaves pela Ordem de Dagon, os abissais são criaturas anfíbias de antiguidade que antecede a humanidade de maneira inacreditável. Eles habitam cidades subterrâneas localizadas nas partes inalcançáveis do fundo dos oceanos, sendo uma das maiores delas a que está próxima da costa de Innsmouth, conhecida como Yahan-Telai. Eles são os filhos e filhas do pai Dagon e da mãe Hydra, um casal de grandes antigos que servem ao inominável deus de Hyliel. O que se sabe é que os abissais são basicamente imortais. Enquanto o ser humano definha e enfraquece com a idade, os abissais se tornam apenas mais fortes e sábios com a passagem do tempo. Além de serem capazes de passar a vida toda embaixo da água e enxergarem na escuridão abissal com clareza descomunal, também possuem garras nas mãos e dentes afiados como navalhas. Pode-se supor que, sendo capazes de viver sob uma pressão capaz de implodir submarinos, e também a partir de evidências palpáveis sobre sua capacidade destrutiva, pode-se afirmar que os abissais de alguma forma possuem resistência e força física que só podem ser descritas como sobre-humanas. Mas mesmo com tantas dádivas, os abissais podem ser mortos por meios mundanos. Mas seu verdadeiro poder não está apenas em músculos e garras, mas em seu conhecimento sobre as artes arcanas que guardam com convicção inabalável. Muitos abissais de certas linhagens de sangue privilegiadas são feiticeiros natos, capazes de utilizar as antigas artes proibidas com a mesma naturalidade com os quais andam e nadam. Mas talvez sua característica mais estranha é sua capacidade de procriar com humanos e gerar descendentes viáveis. O que é um verdadeiro mistério biológico, já que eles antecedem a humanidade e deveriam ser, para todos os propósitos e intenções, incompatíveis com os seres humanos. O que se sabe é que um híbrido abissal humano nasce parecendo um bebê humano completamente normal. No entanto, conforme cresce, a herança do mar começa a se fazer cada vez mais aparente. O aparecimento gradual de características cada vez mais não humanas os fazem parecer deformados para os padrões sociais. Algo que as pessoas de fora de Innsmouth chamam de o semblante de Innsmouth, pois só pessoas de lá desenvolvem estas condições. Mas é claro que ninguém nas regiões vizinhas sequer desconfiam da verdade. Conforme o híbrido envelhece, certas características notáveis começam a aparecer, como uma grande afinidade pela água, olhos esbugalhados, leitosos que parecem não piscar, vozes coachadas, pescoço inchado com linhas estranhas que mais tarde se tornam guelras para respirar embaixo da água, bocas e lábios inchados e largos, nariz achatado, orelhas minúsculas ou a total ausência delas, e pele acinzentada e escamosa. As pessoas de fora tomam isso como algum tipo de doença de pele, mas a realidade é que são sintomas da metamorfose vagarosa do que parecia ser uma pessoa normal para um abissal. E é por essa razão que ninguém jamais viu um nativo de Innsmouth com mais de 30 ou 40 anos em público. Conforme a transformação avança, a pessoa se torna não humana demais para ser vista em público. E como tal, ela é escondida dos olhos populares e quando a transformação se completa, ela sente o chamado do pai Dagon e nada para as profundezas para viver com seu povo e desfrutar a eternidade com eles. Para os abissais, procriar com humanos não é mera recriação, é um meio de preservar linhagens de feiticeiros que, não por acaso, preferiam se misturar apenas com famílias de influência e poder na sociedade humana. E acima de tudo, é um meio de controle. Um pai ou mãe que por acaso desejassem sair de Innsmouth para criar seus filhos longe daquela cidade abandonada por Deus, seria incapaz de fazê-lo, pois sua criança já tem o sangue e seus anos como ser humano normal já estavam contados. E conforme sua transformação avançasse, apenas os abissais a aceitariam. Mesmo que a pessoa não seja uma fervorosa devota da ordem, sua genética acorrentaria Innsmouth, quer ela queira ou não. A Ordem de Dagon era sediada no que um dia foi um saguão da maçonaria que foi comprada por Obed Marsh e seus seguidores, e depois convertida na base da Ordem de Dagon. Naquele lugar, híbridos e abissais realizavam seus ritos secretos em honra ao pai Dagon e à mãe Hydra. Os cultos eram geralmente feitos nas noites de fins de semana, onde aproximadamente 80 ou 90 pessoas frequentavam. As cerimônias mais profanas e intensas são realizadas no dia 30 de abril e no dia 31 de outubro. Estas últimas, em especiais, eram frequentadas por muitos abissais. Innsmouth tem 4 grandes famílias que comandam imenso prestígio e autoridade: os Marsh, os Brewster, os Gilman e os Waits, sendo os Marsh, como descendentes diretos do Capitão Obed, o fundador da Ordem, o topo da pirâmide social em Innsmouth. Atualmente, o sumo sacerdote da Ordem é o bisneto mais novo de Obed, Robert Marsh.
uma figura enigmática que comanda a ordem e, portanto, cada aspecto da cidade. Por sua linhagem privilegiada, Robert é praticamente um abissal completo agora, e um feiticeiro nato desde sua infância. Robert comanda tudo com um punho de ferro e se desfaz de forasteiros encrenqueiros de maneira rápida e sutil, e trata de maneira ainda mais rígida os moradores que decidem bater papo com forasteiros, sendo o velho Zadok Kellen a última pessoa a sofrer a fúria de Robert, por dar informações sensíveis para o forasteiro Robert Olmsted, o irmão mais velho de Robert. Apesar de não ter herdado o talento arcano de seus antepassados como seu irmão mais novo, Sebastian não deixa de ter uma influência imensa em Innsmouth, sendo o dono da refinaria de ouro Marsh, mas os trabalhos do cotidiano são de responsabilidade de seu filho, Jacob Marsh. Existe uma certa rivalidade entre Sebastian e Robert, advindo da inveja, já que, mesmo sendo mais velho, é Robert quem de fato controla a ordem. Sebastian é raramente visto em público. Sua transformação, apesar de não estar tão avançado quanto a de Robert, é suficiente para que ele não queira ser visto em público. O segundo no comando da ordem, o sacerdote Jeremiah Brewster, como Robert, é um feiticeiro nato, conhecido e reverenciado pelo seu controle das artes arcanas, e também por sua fé inabalável e absoluta devoção à ordem e seus preceitos. Como Robert, ele já peregrinou para Yahantelai e está destinado a ser um morador permanente dos mares em alguns meses, pois do mesmo jeito que o líder da ordem, sua transformação está praticamente completa. Brewster nunca é visto fora do hall da ordem durante o dia e prefere se manter isolado até o anoitecer, mas sempre que é visto em público, veste com orgulho seus trajes cerimoniais de sacerdote. O finado Ephraim Waite era apenas um homem, sem qualquer resquício de sangue abissal em sua família. No entanto, era dito que ele era um mago sem igual. Como era de se esperar do membro de uma das grandes famílias de Innsmouth, ele atendeu ao terceiro juramento e se casou com sua esposa, uma abissal de nome desconhecido que nunca era vista em público. Juntos, eles tiveram uma filha chamada Asenath, que agora reside em Arkham, o que a tornou a primeira pessoa a conseguir de fato escapar de Innsmouth. A verdade, no entanto, é um pouco mais sinistra e complexa. A verdade é que Ephraim conseguiu transferir sua mente e personalidade para dentro do corpo de sua filha Asenath, e em troca a mente de Asenath passou a habitar seu corpo velho e moribundo, e terminou por morrer na pele de seu pai. Agora Ephraim vive no corpo jovem e vigoroso de sua filha, em Arkham, onde ninguém jamais descobriu a verdade. Cynthia Jenkins é uma mulher que caminha a corda bamba entre loucura e sanidade. Seu primeiro marido faleceu há 15 anos, pouco depois do casamento, e seu segundo casamento foi arranjado pela ordem, culminando em seu matrimônio com um híbrido chamado George Gilman. O casamento foi realizado em cerimônia não aberta ao público, e desde então Cynthia deu à luz a 5 crianças saudáveis, porém incorrigivelmente mal comportadas. A verdade é que George Gilman é agora um abissal completo e vive em Yahantelai, mas frequentemente visita Cynthia para passar a noite com ela antes de retornar ao mar. E frequentemente Cynthia gosta de amedrontar seus filhos, dizendo que o pai deles ia voltar para puni-los severamente. Algo que sempre funciona. Os desaparecimentos misteriosos de pessoas em Innsmouth, aliados aos rumores macabros sobre a população local, atraíram a atenção do FBI. Vários agentes foram mandados na surdina para discretamente investigar sobre uma possível ameaça à segurança nacional. No entanto, nenhum deles encontrou provas que pudessem sustentar uma intervenção federal direta na cidade. Mas tudo mudou quando um jovem chamado Robert Olmsted decidiu visitar Innsmouth. Robert foi para Innsmouth no único ônibus para lá saindo de Arkham, onde geralmente apenas pessoas de Innsmouth iam para lá para fazer compras e ninguém de fora voltava para Innsmouth. Em sua jornada pelos horrores da cidade, Robert descobriu muito sobre a Ordem de Dagon, os abissais e os rituais blasfemos e antigos. Mais tarde, ele relatou tudo o que descobriu em seu diário, e seu relato foi chave para que o governo mandasse o exército para um ataque total na cidade para desmantelar a Ordem de Dagon de vez. O ataque foi rápido e impiedoso, centenas de prisões foram efetuadas, mas curiosamente nenhuma foi oficialmente registrada, e o local de destino das pessoas presas foi só identificado como prisão militar. E até o momento, nenhuma informação sobre o ataque a Innsmouth foi liberado para o público. A verdade é que submarinos militares encontraram a antiga cidade de Yahantelai e realizaram um ataque devastador contra ela.
No entanto, tudo o que conseguiram foi destruir parcialmente a cidade. Estranhamente, o ataque parou por aí. Isso, somado ao extremo sigilo sobre o que aconteceu lá, levaria pessoas a crerem que ou o governo não conseguiu destruir Yahantelai, ou foram persuadidos a não fazê-lo. Afinal, os Abissais já se demonstraram como criaturas extremamente persuasivas, predando sobre a ganância e ignorância humana com promessas de poder e riqueza. O que se sabe de fato é que Innsmouth agora é uma cidade fantasma. Quase ninguém mora mais lá e, para todos os propósitos e sentidos, a Ordem de Dagon está acabada. Ou pelo menos é isso que muitos acham. É dito que sobreviventes de Innsmouth buscaram refúgio em outros lugares, como a remota cidade de Oakmont, onde é dito que os outrora orgulhosos detentores da Bênção do Mar são agora tratados como párias e sujeitos a toda sorte de discriminação, e que, se aproveitando dessa vulnerabilidade, a Ordem de Dagon tenta se reerguer travestida como organização de caridade que cuida dos pobres. E quanto a Robert Homestead, ele descobriu depois de sua fuga que é na verdade um descendente direto de Obed Marsh, que provavelmente foi tirado da cidade por pais que não queriam envolvimento com os abissais. No entanto, o outrora perfeitamente humano Robert Homestead começou a desenvolver o semblante de Innsmouth, como se o mero contato com os abissais tivesse despertado algo dormente em seu sangue. Segundo o diário deixado por ele clama querer libertar seu primo de um hospício para que juntos voltem para seu povo e desfrutem da eternidade ao lado do pai Dagon e de seus irmãos abissais. E quanto a você? Se descobrisse que em suas veias corre o sangue antigo e profano dos abissais, o que faria? Preferiria morrer como um humano a viver como um monstro? Ou abraçaria o poder das profundezas e ajudaria seus irmãos a conspirar para trazer a subjugação da raça humana? De qualquer jeito, você pode aceitar seu destino ou desafiá-lo, mas não poderia negá-lo.